Fala, gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ed Nerd. O meu nome é Ed e galera, que episódio maravilhoso de The Mandalorian, cara. Eu tenho que confessar que lágrimas brotaram dos meus olhos. Ai, que lindo, cara! Maravilhoso, cara. Eu não consigo nem ter palavras aqui pra descrever o que eu tô sentindo. Eu acabei de assistir o episódio, eu tava assistindo o episódio enquanto eu tava trabalhando numa conferência com a empresa. E aí, cara, eu falei, dane-se, mano, eu preciso assistir isso aqui. Eu vou fazer a minha análise do episódio 8 da segunda temporada de The Mandalorian. Fica aqui comigo, cara, porque vale muito a pena. Roda a vinheta. Esse episódio foi mais uma vez roteirizado pelo showrunner Jon Favreau, só que dessa vez ele foi dirigido pelo Peyton Reed, o mesmo diretor dos dois filmes de Homem-Formiga. Ele já tinha dirigido um episódio nessa temporada e voltou pra fechar a temporada com chave de ouro, cara. Eu tô muito animado, muito esperançoso com o futuro de Star Wars devido a esse episódio e a temporada como um todo. Mas antes de eu adentrar em mais detalhes desse episódio, cara, dá aquela moralzinha pra gente, se inscrevendo aqui no canal, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho, marca todas as notificações e usa a força no botão do like. O episódio chamado O Resgate já começa com o pé no peito, mostrando o Boba Fett e o Din Djarin, o Mandaloriano, indo atrás da Bo-Katan e de seus Mandalorianos, cara. E isso é muito legal, eles chegam numa espécie de cantina, eles se movimentam do mesmo jeito e a galera fica intimidada porque são dois Mandalorianos casca grossa na galáxia e eles começam a conversar com a Bo-Katan, falando que eles sabem onde o Moff Gideon está, só que aí começa a arranjar uma provocação com o Boba Fett, porque ele não é um Mandaloriano nato, então ele não mereceria a armadura. O Boba Fett fala, mano, eu não tô aqui com papo pra vocês não, tá ligado? Eu tô ajudando o cara, fiz uma promessa pro maluco, que vocês não tem nada com isso, se vocês continuarem falando, eu vou encher a boca de vocês de formiga. Tá me tirando? O que culmina no duelo entre a Koska Reeves, que é auxiliar da Bo-Katan, e o Boba Fett, e os dois estão em pé de igualdade, os dois usam todos os atributos ali das armaduras, mas logo a Bo-Katan fala, não, para com essa canalice aí e vamos focar no que realmente importa, que é o paradeiro do Moff Gideon, salvar a criança e também resgatar o sabre negro para que a Bo-Katan restaure de certa forma a glória à classe mandaloriana. E aí que a turma toda reunida captura o Dr. Pershing, que é aquele cara que tá fazendo experimentos no Baby Yoda desde o começo da primeira temporada. Eles armam um jeito de se infiltrar no cruzador imperial do Moff Gideon, de certa forma simulando uma perseguição entre a Slave One e a nave que eles capturaram, a nave imperial. E essa sequência é maravilhosa, porque o Moff Gideon despacha alguns TIE Fighters pra tentar conter a Slave One, mas não dá certo não, cara. O Boba Fett faz umas piruetas, umas manobras incríveis e consegue lidar com as naves sem muitas dificuldades, deixando assim uma janela para que o Mando e a sua turma se infiltrem no cruzador imperial, numa sequência de ação eletrizante, onde tem um monte de oficial imperial correndo pra tudo quanto é lado, a nave entra com tudo, sem qualquer tipo de cuidado. É muito top essa sequência, porque já mostra a galera descendo a rampa, metendo tiro em Stormtroopers, os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo. Isso era tudo parte de um plano para que o Mandaloriano fosse atrás da criança, enquanto o resto do grupo ficava lutando contra os Stormtroopers, ganhando tempo. Meu, e o que é duas Mandalorianas, a Cara Dune e também a Fennec Shand juntas, mano? Ali é o Girl Power, mas realmente as quatro são muito badass e mandam bala em tudo quanto é Stormtrooper. O Moff Gideon, ciente que a sua operação estava comprometida, decide liberar os Dark Troopers, uma unidade letal de droids que simplesmente agem sob mando dele e querem matar qualquer tipo de inimigo. E é por isso que o Din Djarin quase se dá mal, mas ele tem tempo ainda de bloquear a passagem, né? Ele bloqueia ali o hangar, impedindo que os Dark Troopers saíssem todos de uma vez, mas infelizmente, pro azar dele, um deles consegue se soltar. E aí rola uma briga que é muito sensacional, porque o Mandaloriano tem que usar todo o arsenal dele, cara. Ele usa o fogo, ele usa o blaster, ele usa aquele tipo de dispositivo de íon, e nada parece afetar o Dark Trooper, cara. Ele só consegue derrotar aquele droid porque ele usa pela primeira vez a lança de Beskar, mostrando que aquela arma realmente caiu muito bem ali nos apetrechos do Mando. E é por isso que o Din Djarin, o Mandaloriano, corre o mais rápido possível para se livrar dos outros Dark Troopers antes que eles conseguissem quebrar a porta. E aí a gente vê realmente que o Império tá investindo em tecnologia de ponta, eles estão realmente de certa forma se sofisticando, né, arranjando um potencial bélico maior ainda do que a Nova República tá preparada para enfrentar. E aí vocês se perguntam, tá, mas eu nunca vi esses Dark Troopers na trilogia que vem depois do episódio 6, né, episódio 7, 8 e 9, mas esse episódio explica muito bem o porquê, mas eu já vou chegar lá. O Quarteto Fantástico das Garotas chega no hangar principal do cruzador e descobre que o Moff Gideon não está lá, eles conseguem dizimar toda a força imperial, porém a gente descobre que o Moff Gideon estava
mantendo o Baby Yoda refém na cela de detentos, ou seja, ele já estava esperando pelo Mandaloriano. Ele realmente é um cara genial, ele consegue calcular as jogadas dos seus oponentes, e é por isso que ele tem o título de Moff, né, que é somente um título abaixo do Grand Moff, e depois acima do Grand Moff seria o Imperador. Então o Moff Gideon realmente ele tá muito alto na hierarquia, porque ele consegue prever as jogadas dos seus oponentes como se fosse basicamente um jogo de xadrez. E a gente ainda fica assim com uma pontinha de dúvida naquele diálogo entre o Moff e o Mandaloriano, porque o Moff fala: meu, eu só quero restabelecer a ordem na galáxia, eu só quero coletar o sangue da criança, estudar o sangue dela, porque ela tem propriedades realmente únicas, e é por isso que eu fiz tudo isso e pode levar a criança. A gente até fala, pô, o Moff Gideon realmente tem um lado do vilão, né, ele tem um lado, assim, um jeito de entender as coisas no mundo, mas logo a gente descobre que isso é um movimento traíra, porque ele vai pra cima do Mandaloriano com o sabre negro. E ainda bem que o Mandaloriano nesse episódio está com o Beskar, porque ele estivesse com a armadura do Stormtrooper do episódio anterior, ó, ele tava... E esse tipo de comentário do Moff Gideon somente reforça a teoria que eu já trouxe há uns 2, 3 episódios atrás, falando que eles estão tentando, de certa forma, trazer o Imperador de volta para um corpo sadio, um corpo forte, porque a gente sabe que ele tá com uma aparência bastante debilitada depois que ele caiu no núcleo da segunda Estrela da Morte em O Retorno de Jedi. E a gente sabe que eles realmente conseguem ser bem-sucedidos nisso, porque a gente vê o Imperador Palpatine de volta no episódio 9. Nesse duelo é frenético, porque, meu, os dois estão em pé de igualdade e o Mandaloriano já não tem mais nenhum de seus atributos, de suas, digamos assim, seus coringas na manga, e é então que ele tem que recorrer à lança de Beskar para se defender dos ataques do Moff Gideon com o sabre negro. E aí realmente faz sentido as entrevistas que o ator Giancarlo Esposito deu durante as gravações da segunda temporada de The Mandalorian. O ator que faz o Moff Gideon disse que tinha quebrado cerca de 2 ou 3 sabres de luz, que eles usam tipo uma espécie de sabre de luz de pauzinho, e então depois eles fazem a pós-produção, colocam o laser, o som e todo o resto. Alguns episódios atrás eu supus que a Ahsoka Tano fosse aparecer no final dessa temporada, mas eu não supunha que ele ia lutar contra o Mandaloriano, porque eu achava que ia ser sabre de luz contra sabre de luz, mas eu tava errado nessa, mas... não tão errado assim, e eu estou chegando lá, eu sei o que vocês estão esperando. O Mandaloriano consegue derrotar o Moff Gideon depois de algum esforço e leva ele para a Bo-Katan, além do sabre negro. E é então que o Moff Gideon, numa suas jogadas à la Gus Fring de Breaking Bad, diz que ela não pode aceitar o sabre de luz negro, porque ela só pode aceitar em caso de derrotar o seu oponente. E o seu oponente natural agora é o Mandaloriano, ou seja, ela tem que matar o Mando para poder reaver o sabre de luz negro e instituir uma nova ordem Mandalor. O miserável é um gênio! Felizmente a gente não vê esse duelo, porque eu não queria ver nenhum dos dois personagens morrendo. Eu gosto muito, né, da Bo-Katan, que já é uma personagem aí de longa data nas animações de Star Wars, e o Mandaloriano é a série dele, então não faz sentido que ele morresse. Porém, os Dark Troopers aparecem na cena novamente, já que eles têm uma tecnologia sofisticada, eles têm tipo um jetpack no pé, que a gente viu lá no episódio quando eles sequestram o Baby Yoda, e eles usam exatamente o mesmo artifício para voltar pro Cruzador Imperial. E aí o Moff Gideon fala porque eles estão ferrados. Por mais que eles sejam casca grossa, não tem como eles lutarem contra um pelotão inteiro de Dark Troopers. A gente pensa que vai acontecer uma coisa muito ruim com os personagens que a gente se afeiçoou tanto nessa temporada, que talvez o Baby Yoda seja sequestrado novamente pelo Império, mas acontece uma coisa que vai mudar, vai explodir a cabeça dos fãs, uma coisa que cara, eu tô desse jeito porque eu não tenho palavras pra descrever o que eu senti. É como se os últimos Jedi, Star Wars Episódio 8, nunca tivesse existido. Porque, cara, aparece ninguém mais, ninguém menos do que Luke Skywalker. What? Quando tudo parece perdido, os Dark Troopers estão prestes a entrar no hangar principal. Uma das personagens fala, nossa, tá vindo um X-Wing aí. Aí a Fennec Shand fala, nossa, só um vai ajudar bastante. Mas, meu, na hora que você vê o Grogu olhando assim, como se realmente ele estivesse sentindo a força, e aí a gente descobre que realmente o Grogu se comunicou com o Luke Skywalker há 2 episódios atrás. Eu tô sem palavras, porque é tão lindo, a música toca, para, e a gente sabe o que vem pela frente. A gente, fã de Star Wars, quando vê o X-Wing, o Baby Yoda olhando assim, sentindo a força chamar ele, a gente sabe o que vai acontecer. E realmente isso acontece. Eu achei, na hora eu parei assim o episódio, eu falei, nossa, vai acabar o episódio com um cliffhanger, né, com essa virada, com essa reviravolta. Mas não, ainda faltava tipo 12 minutos pra acabar o episódio. Eu falei, meu Deus, eu vou ver o Luke Skywalker em ação. E foi realmente o que aconteceu. Ele pega o seu sabre de luz, com o mesmo manto que a gente vê ele chegando no Palácio do Jabba em O Retorno de Jedi, e ele dizima o pelotão inteiro de Dark Troopers sem a menor dificuldade. Ele usa o Force Push, ele usa o seu sabre de luz, inclusive ele usa aquela técnica que as pessoas acham que é uma técnica Sith, né, que ele consegue de certa forma quebrar o adversário de dentro para fora, como se estivesse realmente
prendendo ali todas aquelas engrenagens, e é maravilhoso. Ele não sua uma gotinha, cara, ele realmente sabe o que tá fazendo. Ali se passa 5 anos depois que ele, de certa forma, derrotou o Imperador e o Darth Vader, então a gente vê que como ele cresceu, como ele amadureceu, o personagem foi bem trabalhado, e é então que Luke Skywalker derrota todo o pelotão e entra no hangar principal para conversar com o Baby Yoda. E não é só isso, eles usam o mesmo ator, o Mark Hamill, para voltar ao papel. Lembrando que o ator, depois dos eventos de Star Wars Episódio 9, depois que ele filmou o filme, ele disse que não voltaria mais para Luke Skywalker, que o papel estava acabado para ele. E é nesse momento que eu acho que tiveram que realmente jogar uma conversa pra cima dele, né? Um cascalhinho maior para poder trazer o ator de volta ao papel, porque esse é o Luke Skywalker que eu cresci assistindo Star Wars. Ele é um dos meus maiores heróis de infância e realmente esse episódio mostrou o Luke Skywalker de verdade. E a computação gráfica está incrível, eles conseguiram rejuvenescer o ator Mark Hamill, mesmo penteado, a mesma altura, né, porque a gente sabe que o Mark Hamill é um cara meio baixinho, né, fica até estranho ali na altura do Pedro Pascal com o Mandaloriano, mas, meu, honraram o personagem. A voz eu achei muito estranho, porque a voz do Mark Hamill atualmente, ela tá bem mais rouca, óbvio, o cara tá mais velho, a voz muda, e de algum jeito eles conseguiram usar uns efeitos que ele tá com a mesma voz, aquele ar mais sereno do Retorno de Jedi, cara, incrível, maravilhoso, e ele fala, olha, eu vou poder treinar o Grogu nos caminhos da força, porque ele é uma ameaça pra você, é uma ameaça pra ele mesmo. Então, se você confiar em mim, eu vou colocar ele no caminho correto. Porém, o Luke ainda diz ao Mandaloriano que a criança está esperando o consentimento, a autorização do seu pai, pra poder realmente colocar ele no caminho certo. E aí, numa sequência maravilhosa, que até os caras mais casca-grossa vão chorar, né? Vai suar muito o olho, porque ele tira o seu capacete, porque a criança mesmo quer ver o pai de verdade pela primeira vez, e é aí que tem a despedida entre os dois, e o Mandaloriano faz a promessa dizendo que vai ver o Grogu novamente. E não podemos esquecer também da interação do R2-D2, ele aparece, o grande companheiro de pilotagem aí com o Luke, e é então que o Grogu, nosso Baby Yoda, parte com o Luke Skywalker, o elevador se fecha, e a gente não sabe mais o que acontece depois disso. Que episódio maravilhoso, nostálgico, que honra um personagem, o maior personagem de Star Wars depois de Darth Vader, e é simplesmente incrível o que eles fizeram, eles conseguiram. A Disney vai ser amada de novo pelos fãs de Star Wars. Muitos fãs diziam que a Disney tinha acabado com Star Wars, não tinha honrado o material fonte. Eu concordo em muitos pontos, especialmente na trilogia sequel, mas, meu, eles conseguiram dar a volta por cima. A Kathleen Kennedy, que é a CEO da Lucasfilm, vai manter o carguinho dela depois desse episódio. Eu acho que a Disney ali deu uma última chance pra ela, fala, ó, ou você acerta dessa vez ou você tá fora, a gente vai chamar o George Lucas de volta. E ela foi, acertou, ela entregou o fanservice, mas entregou de uma forma linda, respeitosa à fanbase de Star Wars, e eu mal posso esperar pra ver o que vai acontecer na terceira temporada. Se você chegou nessa parte do vídeo, saiba que esse episódio ainda tem uma cena pós-crédito, e isso corrobora para um vídeo que eu trouxe há 2 semanas atrás, onde eu estava certo. A Lucasfilm, nesse momento, está gravando uma minissérie do Boba Fett que vai se chamar O Livro de Boba Fett, que praticamente vai contar as histórias dele. A gente vê uma cena no Palácio do Jabba, e eu vou falar dessa cena. Se você não quiser, se você perdeu essa cena, não sabia que tinha uma cena pós-crédito, eu vou dar 2 segundos pra você pausar esse vídeo, assistir a cena e depois voltar aqui. Nessa cena pós-crédito a gente vê a Fennec Shand e o Boba Fett invadindo o Palácio do Jabba, e a gente descobre que o Bib Fortuna ocupou o lugar do Jabba the Hutt. E o Bib Fortuna, 5 anos depois dos eventos de Retorno de Jedi, está gordo como nunca. Eu acho que aquele trono ali do Jabba faz as pessoas engordarem. E ele tá com um pescoção aqui que é inacreditável, mas ele não dura muito nesse episódio, porque o Boba Fett logo trata de matá-lo e assume o controle do Palácio do Jabba. A gente sabe que essa minissérie vai estrear em dezembro de 2021, eles já estão filmando. Se você quiser mais detalhes a respeito do enredo, da história, card aqui em cima para vocês conferirem lá, porque eu já tinha antecipado e realmente o rumor estava certo. Galera, eu mal posso esperar para ano que vem estar aqui com vocês fazendo a cobertura da terceira temporada. O comentário de vocês é essencial, cara. Comenta aqui para esse canal continuar crescendo. Nossas redes sociais estão aqui embaixo também. Vou deixar algumas telas aqui sugeridas de outros vídeos de Star Wars. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês e valeu!